Encontrei online. Doença do chapeleiro louco. O que é isso? Quem fazia chapéus de feltro usava mercúrio. Eram chamados de chapeleiros loucos. Certo. História de Alice no País das Maravilhas. Eu fui um deles. Até mesmo raiva inexplicável, ansiedade, tudo isso. Ser saudável hoje não é tão simples quanto mudar a dieta. Acho que há 20 anos era. A maioria das pessoas mudava a dieta, perdia peso, se sentia melhor. Todos os sintomas sumiam. Hoje não estamos lidando com isso. As membranas celulares são a chave para se sentir bem. Existe um ditado que não inventei. A vida e a morte começam na membrana. A saúde hormonal, a energia que você tem, a ausência de nevoeiro mental, o funcionamento do cérebro e a digestão começam nas membranas. Se não restaurarmos a energia celular e não eliminarmos as toxinas que a esmagam, você pode ficar na luz vermelha o quanto quiser. Fique no sol lá fora o quanto quiser. Você se pergunta, por que isso não funciona para mim? Porque você tem muita inflamação por toxinas e gorduras ruins. Não vai funcionar até lidar com isso. Essa é a mensagem que ensino. Atualmente, no Ocidente, enfrentamos uma explosão de doenças crônicas e obesidade. Muitas pessoas estão doentes, e isso se deve aos alimentos que consumimos. Então, considerando isso, quais são os principais alimentos que você vê as pessoas consumindo, que impulsionam isso? Deixe-me voltar um segundo e dizer desta forma. É mais sobre as toxinas nos alimentos. Por exemplo, muitas pessoas focam nos macro elementos como proteínas, carboidratos e gorduras, certo? Quero dizer, pensamos que esse é o grande problema. Acabei de voltar da Itália e da França, posso garantir. Bem, eu pesquisei. Os italianos que, em 2023, ficaram com o título de país mais saudável do mundo, atrás de Singapura, consomem 20% a mais de carboidratos do que nós, e são carboidratos refinados. Acho que há escolhas melhores de carboidratos, mas não é esse o ponto. O que os carboidratos deles não carregam? Eles não carregam produtos químicos como o glifosato, um exemplo proibido lá, que causa intestino permeável e doenças autoimunes. Os produtos deles geralmente não contêm disruptores endócrinos, que são hormonais e nos fazem engordar. Agora, chamamos esses produtos químicos de obesogênicos e diabetogênicos, ou seja, eles nos fazem engordar e ter diabetes. Devemos evitar os alimentos que contêm mais desses produtos químicos. E podemos parar de debater sobre os macronutrientes, pois gorduras, carboidratos e proteínas têm seu papel e são bons. Eu ensino algo chamado variação de dieta, onde devemos ser low carb às vezes, high carb em outras, e a mudança é a mágica. Mas vamos olhar para alguns grãos. E a razão pela qual temos tanta explosão de autoimunes. Sim, os grãos são um problema. O glúten é um problema porque está cheio do químico glifosato, que abre a barreira intestinal e causa essas alergias que vemos. E sim, eles nos fazem engordar. Mas eu poderia criticar outros alimentos. Certo, só para eu entender. Então estamos falando de glifosato. Você mencionou obesógenos. Isso é separado? Vamos entrar em detalhes sobre esses diferentes químicos que estamos discutindo. Sim, glifosato não é classificado como obesógeno, assim como plásticos e químicos eternos. Você tem ouvido muito sobre nanopartículas e microplásticos. O quê? Isso foi há 2 semanas, certo? Foi manchete em todo lugar. 1 litro de água engarrafada contém 240 mil partículas de plástico. Os cientistas, ao verem isso, disseram que nunca mais iam beber água engarrafada. Claro, mencionaram que isso contém fitalatos, que são obesógenos, disruptores hormonais, certo? Glifosato. Indiretamente, está causando muitos problemas. Stephanie Seneff, ela é uma das cientistas seniores do MIT. Estudo de 2012. Ela foi a primeira a mostrar que está causando, sim, um aumento em diabetes e problemas endócrinos porque ele abre nossa barreira hematoencefálica, abre nosso intestino e indiretamente está impulsionando essas pandemias. Mas autismo e Alzheimer, quero dizer, ela fez uma lista de diferentes condições. O glifosato também nos expõe a outros químicos que nossas barreiras protetoras realmente
nos protegeriam de alguns, como partículas de plástico, etc. Então, está piorando as coisas. Até mesmo os metais pesados aos quais estamos expostos em grande quantidade hoje em dia. O glifosato agrava, segundo o estudo dela, permitindo que alumínio e mercúrio penetrem mais no cérebro, levando a problemas hormonais. Sim, há muito a descompactar. Certo, bem. Por onde começamos? Porque é mais do que a comida. Você já trouxe isso para a água. E vamos entrar no ambiente, de forma geral também, ao longo da nossa discussão. Mas focando na comida, sabemos que o glifosato é uma grande parte do problema. Ir para o orgânico é suficiente? Ou como começamos? Olha, eu acho que optar pelo orgânico é uma solução. Parte da solução. Acho que para algumas pessoas isso já é devastador. Por quê? Só porque elas nem conseguem pagar pelo orgânico. Eu entendo. Então minha próxima sugestão é, ok, pelo menos coma da Clean 15. Google, isso, certo? Quero dizer, é tipo aqui. E fique longe da Dirty Dozen. Google, isso. Há uma lista de alimentos, se você vai comer da Dirty Dozen e seus filhos adoram essa fruta ou vegetal, então compre orgânico, certo? Se não puder pagar, coma da Clean 15. Então, sabe, isso todo mundo eu acho pode fazer. Há uma solução para todos. Mas sim, temos que limitar o que entra. Fazendo isso, limitamos a quantidade do químico glifosato, que está entrando em nossos corpos, o que nos expõe a uma maior exposição a outros químicos que não podemos controlar. Vamos lá. Químicos eternos, muito populares agora, que estão em praticamente tudo que usamos e trazemos para casa, de fio dental a papel higiênico. E cosméticos. Quero dizer, você sabe, qualquer coisa resistente à água, repelente de água. Quero dizer, retardantes de chama. Como evitamos isso? Certo. Bem, o glifosato piora tudo, certo? Você sabe, e você sabe, é super tóxico de certa forma, como eu chamo, mas acho que precisamos ser prudentes e evitar o máximo disso. Plástico, certo? Quero dizer, está ao nosso redor, nos cerca. Eu sou exposto ao plástico todos os dias. E você também. Estamos cientes disso. Então, o que fazemos? Precisamos ser inteligentes sobre os produtos que compramos e limitar glifosato. Você já viu alguma pesquisa mostrando que, ao comprarmos orgânicos, quanto glifosato está presente? Eu suponho, e ouvi, que há contaminação cruzada nos alimentos orgânicos. Isso me leva à próxima pergunta. O que faria para limpar seus produtos, mesmo que compre orgânicos, para remover o máximo possível dessas substâncias antes de consumi-los? Sim, veja, quero dizer, acho que você levantou um bom ponto. O que eles estimam está em 60% da chuva agora? Glifosato. Então, isso significa que você pega um pouco em frutas e vegetais orgânicos. Definitivamente, menos. Sim, você pode lavar isso, certo? Especialmente quando vem da chuva. Pode usar algo tão simples como água oxigenada ou vinagre. Hoje em dia, há lavagens para vegetais com enzimas que são boas. Você pode comprá-los em quase todos os supermercados. Então, sim, eu recomendaria. Acho que é inteligente. Mas, novamente, evitar algumas das grandes exposições originou o Clean 15. Vamos nos livrar dessas exposições. Nossos corpos estão prontos para eliminar uma certa quantidade de toxinas. Acho que o erro que cometemos é dizer que não podemos fazer nada a respeito, então esqueça. Isso é um grande erro. Nossas células têm a capacidade de se livrar de um certo nível. Vamos minimizar a exposição. Vamos manter nossos caminhos de desintoxicação celular funcionando para nos proteger. Quero dizer, porque você olha para as pessoas afetadas e elas têm sintomas como confusão mental, ansiedade, problemas intestinais, elas ultrapassaram o limite, mas outras ainda lidam. Por quê? Porque seus caminhos de desintoxicação celular, vamos chegar a isso, como melhoramos, mas funcionam melhor. Mas todos nós geneticamente temos baldes de tamanhos diferentes. Alguns têm baldes maiores. Podemos tolerar mais até que um dia transborde, e é quando o sintoma começa. Outros têm baldes menores que transbordam mais rápido.
O fato é que precisamos minimizar o que colocamos no balde, sabe? E então precisamos manter nossos baldes vazios. Bem, vamos entrar nisso agora. Sabemos que queremos minimizar. A genética vai determinar o tamanho do nosso balde. O que fazemos para aumentar, desintoxicar ou ajudar a esvaziar esse balde? Mesmo comprando orgânicos, ainda vamos nos expor a muitas dessas coisas, e até agora estamos falando apenas de comida e água. Vamos abordar outras questões ambientais. E no mundo moderno, estamos sendo bombardeados de todos os lados ao longo do dia. Como você disse, até mesmo pessoas como nós, que são conscientes e fazem escolhas melhores. Vamos discutir o que podemos fazer para esvaziar esse balde, já que ele naturalmente vai se encher para todos nós. Não, isso é ótimo. Esta é uma boa conversa. Eu quero fazer isso. Fiz um vídeo para as redes sociais mostrando fotos de pessoas na cidade de Nova York. De 1931, eram fotos diferentes. O que você não vê? Pessoas gordas. Você não via pessoas gordas, cara. E então a questão é, por quê? Acho que há algumas coisas a considerar, mas a maior aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. É chamada de Revolução Química. E agora estamos expostos a produtos químicos que os humanos, em níveis que nossas células estão simplesmente sobrecarregadas. Naquela época, eles não estavam expostos a esses produtos químicos. Pode-se argumentar que eles tinham diferente. As dietas que temos hoje são melhores e mais fáceis. No entanto, eles também não tinham exposição a óleos artificiais, como canola e vegetal, que causam inflamação. E isso é um grande problema, certo? Eles comiam banha e manteiga, que evitamos hoje em dia por serem consideradas ruins. Então, se considerarmos essas duas coisas, é por isso que você não vê pessoas gordas. E eu mencionei, voltando da França e da Itália, você consegue identificar os turistas só de olhar das pessoas que vivem lá. As que moram lá não são. Elas não são gordas, no geral, certo? Quero dizer, há exceções, mas você vê uma população completamente diferente. Por quê? A maioria dos produtos químicos que causam esse problema são proibidos lá. E é incrível. Quero dizer, Gatorade é proibido. Se uma empresa quiser vender certos produtos, certas empresas de cereais não podem vender o mesmo produto na Europa devido a produtos químicos proibidos. Então, precisamos entender o nível desse problema. Certo, o que podemos fazer? Porque argumentei que se mantivermos nossas células funcionando, temos defesa. Deus nos projetou assim. Então, desenvolvi o que chamei de 5 R's, como um roteiro, para o que devemos fazer. Aliás, desenvolvi isso ensinando médicos por 20 anos. E me lembro de algumas palestras que eu estava dando. E saindo de lá, eu estava em um avião. E percebi que não teve efeito. Eu falava para um grupo de médicos, mas via suas expressões. Lecionei o suficiente para saber quando acerto e quando não. Fiquei frustrado comigo mesmo. Mas então, eu literalmente é uma história real. Eu rezei e estou te dizendo, foi como se as respostas começaram a surgir. Peguei meu caderno e anotei. Os 5 R's nasceram. O que é isso? Certo, nosso número 1, se usarmos essa teoria do balde, é que precisamos diminuir a entrada. Já discutimos isso, certo? Temos que fazer o melhor que pudermos como indivíduos em uma família. Então, isso é remover a fonte. R1, você deve remover as fontes da melhor forma. Podemos falar sobre essas superfontes que, ao responder a essa pergunta, chegaremos lá para voltar a isso. R2, é regenerar membranas celulares. O que isso significa para o nosso ouvinte médio? Meu Deus! Tipo, lembre-se de que isso começou com o ensino aos médicos. As membranas celulares são a chave para se sentir bem. Há um ditado que não criei. A vida e a morte começam nas membranas. Ok, deixe-me reformular isso. Sua saúde hormonal. Quanta energia você tem? Ausência de nevoeiro mental. Quão bem seu cérebro funciona? Sua digestão começa nas membranas. Bruce Lipton, autor do livro Biologia da Crença, fala sobre as membranas e como a inteligência inata que controla tudo no corpo está nelas. Não é minha descoberta que a membrana é a chave para a saúde, incluindo a hormonal, que é um desastre neste país. E as pessoas tentam consertar isso tomando mais hormônios.
se fosse tão simples assim. Não é. É a membrana. É onde estão os receptores hormonais. Ok, então, acho que há muita desinformação. O que você pode fazer para ajudar sua membrana? Evite óleos vegetais e de canola como se fossem uma praga, você e sua família. Não é tão simples quanto ir ao Whole Foods, porque lá eles têm óleo de canola em todos os produtos, quando você come no deli deles ou como quer que se chame. Então, não é tão simples. Você precisa ser esperto o suficiente para perceber e dizer: ok, não vou comer óleo de canola, óleo vegetal, óleo de soja, a maioria dos óleos de sementes, não todos, mas a maioria é excessivamente processada e faz mal. Posso fazer alguns argumentos, mas não vamos entrar nisso porque levamos as pessoas para o caminho errado. Se você evitar óleos de sementes, fique com azeite de oliva, óleo de abacate, óleo de coco, que são estáveis. Você pode encontrar lanches para seus filhos em lojas de produtos naturais com esses óleos. Evite o óleo vegetal, óleo de canola, óleos de soja e de sementes em geral, você vai se sair muito bem. Certo, então, é aí que começa o argumento sobre como consertamos nossas membranas. Agora, vamos falar sobre a confusão. Todo mundo fala dos benefícios do óleo de peixe. Estou te dizendo, a resposta para as membranas não é o óleo de peixe. Ômega 6 é a solução. É o rei das membranas. Não é minha opinião. É científico. Não tenho problema com o ômega 3, mas o ômega 6 tem má reputação, sendo a gordura mais importante nas membranas celulares, pois é o que os óleos vegetais e de canola são. Isso os torna devastadores para a nossa saúde, pois se integram nas membranas e causam inflamação, prejudicando nossos receptores hormonais. Precisamos de ômega 6 saudável, de carnes de animais alimentados com capim. Ômega 6, saudável, certo? Você pode encontrá-lo em produtos melhores, que têm ômega 6 mais saudáveis. Se come alimentos integrais, está obtendo ômega 6 saudável. Então, é uma questão de boas gorduras. Devo continuar para o R3 ou parar? Vamos parar aqui um pouco. Você mencionou o óleo de peixe. Vamos discutir por que você não o recomenda. Vamos entrar nos detalhes disso. Eu estou em um grupo muito pequeno, admito, que odeia óleo de peixe. Mas deixe-me voltar um pouco. Eu adoro óleo de peixe no peixe. Eu adoro óleo vegetal nos vegetais. Certo, então. Mas não gosto quando ele é removido porque é extremamente frágil. Óleo de peixe. Não é discutido assim porque as pessoas querem argumentar que o óleo delas não está rançoso. Mas o problema é quando olhamos para os estudos. O estudo da Cochrane Collaboration. Google isso, pessoal. Não é minha opinião. Estudos mais modernos com a Cochrane, eles reúnem estudos e avaliam o que consideram bom. Descartam os ruins, mantêm os bons para chegar a uma conclusão muito precisa. Não estamos apenas destacando um estudo, e não estamos apenas destacando um estudo ruim. Estamos analisando os melhores estudos e chegando a uma conclusão. É isso que a Cochrane faz, collaboration. Quando fizeram isso com o óleo de peixe, o resultado foi ruim sempre. Para doenças cardíacas, condições imunológicas e cânceres, o resultado é ruim. Mesmo ao tomar óleo de peixe, ele começa a ficar rançoso. Seu corpo precisa usar seus próprios mecanismos de proteção, antioxidantes para combatê-lo. Então, não gosto de óleo de peixe. Cada vez mais pessoas estão percebendo isso porque não é apoiado pela literatura. Quando a indústria farmacêutica entrou no mercado de óleo de peixe, tudo ficou muito diferente. Surgiram estudos que financiaram para apoiar o óleo de peixe, mas não é o caso. Novamente, desafio você a investigar mais a fundo, por conta própria, porque sei que encontrará amantes de óleo de peixe que juram por ele e enviarão estudos. Mas se você analisar esses estudos, chegará a uma conclusão diferente. Mais um do MIT aqui. Ele escreveu o livro Pill Solution. Estou olhando para lá porque, recentemente, o mencionei em uma entrevista. Mas não é isso. Achei que estava bem aqui. Droga, tiraram da minha mesa. Mas enfim, Pill Solution. Achei que vi algo ali.
É um ótimo recurso de alguém que reuniu todos os estudos juntos. Brian Peskin é o autor. Se você está gostando deste episódio, tire um segundo e me avise clicando em curtir e inscrever-se abaixo. Obrigado, e agora de volta ao programa. Certo. Só para ter certeza de que entendi, ômega 3 parece que, em geral, está sendo exagerado. Você é contra tomar suplementos de óleo de peixe. Mas podemos obter ômega 3 de alimentos integrais como peixe. Diante disso, você tem algum limite que gosta de alcançar na dieta semanalmente? Comer salmão 1 ou 2 vezes por semana para garantir que você está obtendo ômega 3? Ou acha Bem, que carne bovina alimentada a pasto já é suficiente? Como vê isso? sou fã de ômega 3 e ômega 6. Na verdade, são óleos parentais. Ou seja, são essenciais para a vida, certo? Mas o que não é essencial é o DHA. O DHA não é uma gordura essencial no corpo humano. Então, não precisamos de óleo de peixe. Claro, quero dizer, pense nas tribos. Pessoas que não tinham acesso a peixe e, mesmo assim, viviam saudáveis. Nossos corpos criam DHA a partir das gorduras parentais. ELA e ALA, ômega 3, ômega 6. Isso vai criar isso. Alguns argumentam que algumas pessoas podem ter deficiência enzimática, que não produzem o suficiente. Não sei sobre isso, mas há opções que você pode considerar. Tem alguns produtos, estou olhando aqui porque talvez eu tenha um, mas que tem. Há high flour nele. Eu não tenho, mas há high flour. Ajuda a criar DHA quando precisa. Então não tem como exagerar. O problema é que as doses são parte da sua pergunta. E as pessoas estão tomando 3.000 miligramas. Quero dizer, meu Deus, é uma overdose farmacológica. Se você olhar o que o corpo humano precisa, nosso cérebro provavelmente precisa mais. É muito pouco. Estamos falando de 7 miligramas. Seu corpo cria isso com facilidade, então. Realmente não é necessário. Quando vemos pessoas tomando, é porque acreditam que óleo de peixe é bom para a pele. E ômega 3, na verdade, é o ômega 6 que domina na pele. Então, novamente, os óleos vegetais, como os de canola, são ruins porque são importantes em muitas membranas celulares, enquanto o DHA não é essencial. Não estou dizendo que não é bom e importante, mas seu corpo o produz. Então, você não precisa de muito. Para responder à sua pergunta, ômega 3 e ômega 6, se você come comida de verdade, você os obtém. Se consome carne de pasto, você os obtém. Se come vegetais, sementes e alimentos integrais, você os obtém. O problema que você vai dizer é que as pessoas não estão. E tudo bem, concordo, você está certo. Acho que elas vão se beneficiar de um produto. Há produtos no mercado com um equilíbrio bom e estável de ômega 3 e ômega 6, sem óleo de peixe. Não estou aqui para vender um produto, mas o cara que mencionei, Brian Peskin, criou um produto. Como se chama? É Pure Omegas é a empresa, eu acho. Você sabe a fonte dos ômegas nesse produto? Sim, eles garantem que testam completamente e minuciosamente, mas usam algumas sementes para obtê-lo. Novamente, óleo de semente feito corretamente pode ser bom. Linhaça feita corretamente pode ser boa. Até mesmo uma semente de gergelim prensada a frio pode ser estável o suficiente. Eles podem usar cânhamo como outra boa semente, que é muito estável e tem uma proporção equilibrada de 4:1 de ômega 3 e ômega 6. A propósito, quando falamos dessa proporção na natureza, ela varia de 1:1 a 1:5 ou 6, onde vemos um equilíbrio com o ômega 6 sendo o dominante. Então, como nesse produto, há mais ômega 6 do que ômega 3. Carne de pasto pode ter uma proporção de 1:1 a 6 mesmo nas carnes. Alguém como você, que tem uma dieta de qualidade e equilibrada. Você usa um produto como este para obter ômegas adicionais.
Ou toma Sim, eu tomo. periodicamente? Eu os tomo aleatoriamente, certo? Desenvolvi um produto chamado Membrane R2. Foi aí que tivemos nossa conversa sobre os 5 R's. Então, criei um produto para isso, especificamente para meu programa de desintoxicação. Sabe, há outros produtos por aí que também são bons. Certo. Antes de passarmos para o próximo R, para alguém que tem seguido uma dieta padrão ou uma dieta mais saudável, mas que, por exemplo, vai ao Whole Foods e come no buffet quente, ingerindo alguns desses óleos ruins e integrando-os na gordura do corpo. Além de evitar isso daqui para frente, o que podem fazer para facilitar a eliminação mais rápida desses óleos? É viável? É aí que eu acho que um bom produto realmente ajuda, certo? Sabe? É por isso que desenvolvi o Membrane R2, porque eventualmente eles o substituem. Quando você consome, quero desenhar isso, quando consome uma dessas. É pior consumir óleo vegetal e de canola do que comer açúcar. Se você faz uma exceção de vez em quando e consome um pouco de açúcar, seu corpo queima isso. E se você faz isso sempre, sim, pode ser ruim. Mas o problema é que essas gorduras ruins entram na nossa membrana celular. Aqui, elas duram, não horas, como o açúcar queimado, não dias, mas meses. Possivelmente 4 meses. Algumas pessoas dizem até mais tempo. A razão é que elas compõem essa membrana. E essa bicamada lipídica, 2 camadas de gordura. Onde estão nossos receptores hormonais? Digo isso porque muitas pessoas têm problemas de tireoide, estrogênio, testosterona, esses hormônios conhecidos, progesterona, insulina. Agora deixe-me voltar ao assunto. Esses hormônios, estrogênio, testosterona, progesterona, insulina, hormônio da tireoide, T3. Nós analisamos os níveis sanguíneos. Se eu desenhasse uma artéria representando, acabou, vou usar isso. Vou desenhar uma artéria representando os níveis. Se olharmos nossos níveis de, digamos, T3 ou insulina, e digamos que eu tenha sintomas de tireoide como tive em um momento, meu cabelo estava afinando. Isso foi em 1999, quando fiquei doente. Eu estava magro, gordo, perdendo músculo, engordando, nunca aconteceu. Sem energia, mente confusa, constipação. Fiz exame de sangue, mas meu TSH estava normal. Todos os meus hormônios da tireoide estavam normais. O médico disse: mas eu sabia que minha tireoide não estava funcionando. Chamamos isso de hipotireoidismo subclínico. E é aí que a maioria das pessoas começa por 10, 20 anos. Um dia os níveis no sangue caem e então dizemos: ok, vamos te colocar em hormônio e normalizamos os níveis. Mas aqui está o problema. O que ninguém está prestando atenção é no verdadeiro problema, a inflamação causada por óleos ruins e toxinas que bloqueiam os receptores hormonais. Não importa se os níveis no sangue são normalizados pelos hormônios ou se ainda estão normais, se o hormônio não consegue transmitir sua mensagem à célula. E como ele faz isso? Precisa se ligar a um receptor, assim como seu celular precisa se conectar a uma torre de recepção. Se não há torre perto, aquele celular de $1.000 é inútil. Ok, então esses receptores funcionam como antenas. Quando nossos hormônios se ligam a eles, transmitem uma mensagem para a célula. Tudo bem. Hormônio da tireoide. Queimamos gordura nas mitocôndrias, certo? Temos energia normal, sem confusão. Maravilhoso. Quando isso acontece com a insulina, trazemos glicose para dentro da célula e a queimamos. Não somos diagnosticados com diabetes ou pré-diabetes. Na verdade, não armazenamos gordura, pois a insulina é um hormônio que armazena gordura. Tudo está bem, desde que não sejamos resistentes a esse hormônio, a resistência à insulina. Mas a resistência a esse hormônio é a epidemia. Certo? Ok, então, voltando à questão. Essas gorduras ômega 6 são o grande problema nessa membrana. Quando conseguimos um bom ômega 6, ele começará a substituir os ômega 6 ruins, que ficam nessa membrana celular por meses, provocando inflamação e sintomas que tantas pessoas têm.
Então, acho que é por isso que tomar um produto com um bom equilíbrio, e novamente, acho que o produto dele é Pure Maintenance ou Pure Omega, é o produto dele. Mas se consumirmos gorduras boas e eliminarmos as ruins, podemos fazer essas membranas se regenerarem. E para resumir o que você explicou, basicamente, muitas pessoas nem vão chegar ao primeiro passo, que é testar o sangue para essas moléculas. Mesmo que cheguemos a esse ponto e vejamos nosso nível de tireoide ou insulina. Você diz que, como as membranas celulares são influenciadas por esses óleos ruins, seus níveis sanguíneos podem parecer bons, mas não terão impacto na célula. Exatamente. Diante de tudo isso, existe algum teste que possamos fazer para ver como estão nossas membranas celulares, ou é só esperar? Você mencionou meses e talvez usar um produto como o que citou para acelerar esse processo. Há algo que possamos fazer para verificar o estado das membranas agora? A maneira mais barata e econômica é chamada de teste meta-oxi. O que ele mede é algo chamado malondialdeído. Isso ocorre quando uma membrana está inflamada e oxidada. Ela libera esse malondialdeído que pode ser medido na urina. Eles usam isso em estudos de autoimunes. Usam para ver quando os níveis chegam a um certo ponto. Mas é uma forma muito barata e precisa de avaliar a inflamação celular. Se você pedisse ao seu médico um teste de inflamação, ele faria algo chamado PCR, proteína C reativa, mas é mais abrangente. A inflamação sistêmica não se concentra na peroxidação lipídica. Lipídica, referindo-se à camada de gordura ao redor da membrana, a peroxidação libera malondialdeído. Podemos medir isso. Existe um teste que ficou popular, Johns Hopkins fez, onde analisam as proporções de ácidos graxos, ômega 3 e ômega 6 em equilíbrio. Eles conseguem dizer, por isso, seu equilíbrio e quão saudáveis estão suas membranas celulares. É um teste bem mais caro, no entanto, algo em torno de $500 a $600. Mas, sabe, outra coisa é que o ângulo de fase é um dos testes que as pessoas usam para analisar a membrana. As pessoas geralmente não conseguem fazer esse teste, mas é por aí que você começa. Eu usei o teste de inflamação da membrana celular malondialdeído por muitos anos como ponto de partida. Além de ingerir esses óleos pela dieta, existem outras influências que afetam essa membrana celular de forma negativa com efeito semelhante? Sim, então, quando olhamos, existem 3 fatores que impulsionam a inflamação celular. E, novamente, quando falo em inflamação celular, pense em desregulação hormonal, falta de energia e dificuldade de queimar gordura. Não quero apenas jogar termos que se tornam sem sentido, mas se relacionarmos isso à quantidade de sintomas que as pessoas estão experimentando. E, aliás, quando suas células ficam inflamadas, algo básico acontece. Não conseguimos que as coisas boas entrem na célula, e há um lugar na célula chamado mitocôndria. É lá que produzimos energia, ATP, e nos sentimos bem. Tudo funciona bem. Muitas pessoas com névoa cerebral não produzem energia celular suficiente, mas tudo está bem. Quando produzimos energia celular, geramos toxinas que precisam ser exportadas da célula. Nosso corpo tem caminhos para isso, como a glutationa e outras substâncias que levam as toxinas para fora. Quando isso acontece, nos sentimos ótimos. Mas se a célula inflama, não eliminamos as toxinas e não absorvemos nutrientes. Isso é uma receita para desastre. Essa inflamação está bloqueando nossos receptores hormonais, causando resistência hormonal e fazendo-nos sentir mal. Digo isso para explicar por que sua mudança de dieta não está funcionando. Antes você mudava a dieta, perdia 5 quilos e se sentia melhor. Agora você pensa que mudou a dieta, mas ainda não se sente bem. É por isso que seus hormônios pararam de funcionar. Muitas pessoas tomando hormônios bioidênticos dizem que seus níveis melhoraram e que se sentiram melhor no início, mas agora não está mais. Certo, você precisa tomar cada vez mais hormônios. Então sim,
Hormônios bioidênticos são mais saudáveis do que hormônios sintéticos que seu médico pode prescrever. Mas o fato é que ainda não estamos lidando com o grande problema. Toxinas e gorduras ruins causam inflamação. As toxinas são atraídas pela gordura. Se eu desenhar pequenos X's nas membranas celulares, com certeza as toxinas estão causando inflamação. 3 grandes causadores. Gorduras ruins. Falamos sobre isso. Picos de glicose e insulina provocam inflamação celular. E o terceiro, o maior, são as toxinas. Esses são os 3 fatores que impulsionam a inflamação. E, novamente, o que isso significa para você? A névoa mental, a ansiedade, estou engordando, não sei por quê. Quero dizer tudo isso. É isso. Certo. Então os 3 principais: óleos vegetais ou de semente. Você mencionou toxinas, isso é, coisas como glifosato, que falamos antes? Sim. Glifosato é um que permite que produtos químicos atravessem até mesmo as células. Muitos produtos químicos fazem isso. E agora, sobre as membranas internas das mitocôndrias, elas são ainda mais frágeis que as externas. Quando são afetadas, nossa energia celular diminui. Quanto menor a energia celular, pior você se sente. No entanto, há algo mais que acontece. Chama-se equação de energia livre de Gibbs. Níveis de glutationa. Vamos dizer que isso se chama GSH, a abreviação de glutationa. Quanto menor a energia na célula, menor a glutationa, e mais toxinas se acumulam na célula. E, portanto, a equação de energia livre de Gibbs diz que isso equivale a maior inflamação. Assim, a energia e a glutationa caem, e a inflamação cresce. Má combinação. Então, Certo, deixe-me voltar. Eu não mencionei o terceiro. Só para resumir, o terceiro era insulina e glicose no sangue. E eu só quero intervir no que você compartilhou. As mitocôndrias poderiam ser vistas como um microcosmo do que temos falado, então, com a membrana celular maior? sim, é isso. E sem dúvida, ainda mais frágil, oxida mais. Quando isso acontece, se a membrana mitocondrial inflama, você produz menos energia. Menos energia equivale a mais inflamação. Mais inflamação equivale a nada funciona. Mais problemas, confusão mental, ansiedade, não consigo dormir, nada funciona, nada funciona. É isso que significa, certo? Então, pense que inflamação celular é nada. Eu não me sinto bem e não sei por quê. Meus médicos não estão me ajudando, nem os alternativos. Minha dieta não funciona. Então eu sou um verdadeiro. Inflamação é isso, se fizer sentido. Então, o que você está dizendo é que tudo isso é inflamação. E esse é o principal fator de doença que sentimos, os sintomas que sentimos dia a dia. Sim. E então, quando olhamos para... Eu mencionei a palavra supertoxina, certo? Estamos cercados por plásticos que são disruptores endócrinos, mas as defesas naturais do corpo podem se livrar disso, certo? Argumento que estamos sobrecarregados com eles. Mas quando você pensa em glifosato, é uma supertoxina que devasta barreiras protetoras. O intestino, primeira barreira. Barreira hematoencefálica, outra barreira. E então afeta a membrana celular, abrindo-a, certo? Torna-se mais tóxico dentro da célula. Metais pesados fazem algo semelhante, só pelo nome. Pesados, são difíceis de eliminar. Glutationa, nem faz um bom trabalho nisso. Eles tendem a se acumular e a permanecer no corpo. Quando alguém tem muita acumulação de metais pesados, chamada bioacumulação, suas vias naturais de desintoxicação celular são dizimadas. E agora você começa a acumular todas essas toxinas. Uma supertoxina gera mais inflamação. Ela devasta sua glutationa nas células. Todas as coisas naturais que seu corpo faz para se livrar das toxinas. E agora, você acumula mais plásticos, produtos químicos eternos. Agora todos esses disruptores hormonais. É como se, não importa se você os limita, seu corpo os retém porque destruímos sua capacidade natural. Uma das coisas que ensino há 20 anos é como ensinar médicos. Agora trago isso mais diretamente ao público do que nunca.
o que podemos fazer para nos livrar de algumas supertoxinas e reativar nossos caminhos. Acredito que você usou antes o termo superfontes. Isso é igual a Sim, supertoxinas? Certo. E essas, só para eu entender, também estão se acumulando na membrana celular. As toxinas? sim, elas causam uma inflamação massiva. Metais pesados são devastadores para as membranas celulares e vias de desintoxicação. E a propósito, R3 era sobre restaurar a energia celular. À medida que a energia celular cai devido ao acúmulo de toxinas, os níveis de glutationa diminuem e a inflamação do corpo aumenta. Precisamos aumentar a energia das células. E a propósito, acho que é por isso que você vê tanta conversa sobre terapias de ozônio, pois ajudam na energia celular. Terapia de luz vermelha. O citocromo P450 é uma via nas mitocôndrias onde produzimos energia vital e também uma via de fótons, ou seja, citocromo. É cito, que significa célula, e cromo significa cor. Esses comprimentos de onda de luz nos ajudam a produzir energia. Por isso, acredito que as pessoas se beneficiam de alguns deles, como a luz vermelha ao tomar sol. Sim, isso faz diferença na energia das nossas células, mas se não restaurarmos a energia celular e não eliminarmos as toxinas que a esmagam, você pode ficar na luz vermelha o quanto quiser. Fique no sol o quanto quiser. Você se pergunta por que não funciona para mim? Por quê? Você tem tanta inflamação causada por toxinas e gorduras ruins que não vai funcionar até lidar com isso. Essa é a mensagem que ensino. Você falou que, quando isso acontece, a glutationa na célula diminui. Mencionou que não é bom para desintoxicar metais pesados. Mas o que acha da glutationa como suplemento? Na fase de cura que discutimos, onde as células estão danificadas, e também sobre a luz vermelha, precisamos chegar à raiz do problema. Mas como ferramenta para a cura? Olha, eu realmente acho que a glutationa desempenha um papel importante. Mas há mitos que precisamos desmistificar. A glutationa intravenosa passa pelo intestino e vai direto para o sangue. Para ser claro, ela não entra na célula. Isso não significa que não ajude, pois há muita oxidação e inflamação fora da célula que ela pode combater, e combate. Então, as pessoas fazem glutationa intravenosa e isso as ajuda. Agora, com a tecnologia, podemos tomá-la em forma de lipossoma, que a coloca em uma partícula de gordura que atravessa o intestino, pois normalmente seria destruída lá. O lipossoma é melhor porque entra na corrente sanguínea como uma intravenosa. Para esclarecer, o marketing que diz que entra na célula não entra. O lipossoma não ajuda a entrar na célula, mas a atravessar o intestino. Assim, o lipossoma com vitamina C ajuda a atravessar o intestino, mas não a entrar na célula. Glutationa, mesma coisa, mas novamente não sou contra. Só estou deixando claro que não entra na célula. A razão pela qual faço essa clareza é porque intracelular, na célula, a glutationa é o problema. Agora, existem formas de glutationa, uma chamada acetilglutationa, que entra um pouco na célula. Houve uma nova, glutationa, chamada glicerol glutationa. Ele a combinou com uma dextrina, porque nas células há receptores de dextrose, e ele provou que isso entra melhor na célula. Eu desenvolvi produtos que aumentam a glutationa intracelular, mas isso é feito via N-acetilcisteína, que é parte dos 3 peptídeos que formam a glutationa na célula. Então, N-acetilcisteína ajuda a glutationa intracelular. Também é necessário, pois quando a célula fica tóxica, você desperdiça a glutationa. É preciso trazê-la de volta a uma forma reduzida da forma oxidada. Toxinas oxidam, ou seja, ela é consumida, mas precisa ser reciclada. Desenvolvi produtos para ajudar a reciclá-la. É importante para quem esgotou a glutationa. Então, sim, essa é a conversa sobre glutationa. É relevante, mas você deve ter cuidado com as formas que toma. Certo, vamos ao terceiro R. Você mencionou energia celular. Sim, o terceiro R era restaurar a energia celular. Certo, mais alguma coisa a acrescentar? Sim, quero dizer, mencionei alguns biohacks que as pessoas fazem hoje.
A luz realmente ajuda, certo? Luzes vermelhas e terapias de luz ajudam. Sentar ao sol é bom. Isso tem espectro completo de luz. Não se queime. Mas eu acho que existem produtos mitocondriais a mais no mercado hoje que podem ser úteis. Mas, novamente, úteis até certo ponto. Se não eliminarmos essas grandes agressões às nossas mitocôndrias, vamos continuar a patinar. Lembre-se, R1, temos que remover as fontes, reduzi-las, e então alguns biohacks podem funcionar melhor. Alguns suplementos podem ser mais eficazes. Certo, antes de irmos para o quarto R, vamos garantir que cobrimos todas as fontes. Sei que temos os óleos vegetais. O glifosato. Antes de avançarmos, vamos discutir outros problemas nesse âmbito. Sabe, eu acho que temos que olhar para os metais pesados um pouco mais de perto. O problema é que há muitos mitos sobre eles. Como tomar coentro ou clorela e se livrar deles. Sentar em uma sauna e se livrar deles. Não é tão simples. E você não vai fazer uma quelação intravenosa e se livrar deles. Pode-se argumentar que isso pode piorar, porque algo como EDTA ou DMPS, esses são quelantes reais, capturam metais bem, mas entram no corpo e saem levando algumas toxinas com eles. Mas o que acontece é que o nível no sangue cai em 10, 12 horas. E agora você criou um novo problema com a redistribuição dos metais pesados. Quando estabelece um gradiente de concentração, captura muitos, eles vão embora e o corpo começa a liberar, redistribuindo esses metais. É por isso que você ouve histórias de terror sobre quelação intravenosa. A quelação intravenosa funciona bem se você teve uma exposição aguda. Você teve essa exposição. Faça a quelação intravenosa. Você pode capturar muito de uma vez e isso pode ser útil. Mas exposições crônicas, onde esses metais se acumulam nos tecidos, são um problema. Eles vão para o cérebro, como o mercúrio. Quais são as grandes fontes? Amálgamas dentárias. Você não deveria ver tantas obturações de amálgama na boca das pessoas, mas vê. E aqui está o problema. Talvez você não tenha nenhuma. Sua mãe tinha? Existe um estudo chamado DRASH, senhoras. O número de obturações de amálgama que contém 50% de mercúrio que se vaporiza para o cérebro, enquanto essa obturação está na boca. 30 anos ainda vaporizando mercúrio ao mastigar, beber líquidos quentes que se transformam em mercúrio inorgânico. Há uma maneira correta de se livrar disso. Eu ensino. Mas a questão é que o estudo DRASH mostrou que o número de obturações de amálgama na boca da mãe era proporcional à quantidade de mercúrio no cérebro do bebê. Esses estudos são autópsia muito precisos. E acumulamos desde o útero e então começamos a ter nossas próprias obturações. Fluido de lente de contato. Nos anos 70, 80, início dos 90, havia mercúrio puro na forma de timerosal, etilmercúrio e outras fontes. De fábricas a alimentos como peixes, podemos continuar. Acumulamos. Fica no corpo. E hoje adicionamos mais um problema letal. É o alumínio ao qual estamos expostos. Sim, nos antitranspirantes, usando papel alumínio em alimentos ácidos e gordurosos, não faça isso. Mas também está vindo na forma de chuva. Por quê? Porque estão colocando no combustível de avião para torná-lo mais eficiente. Economizam milhões. Esse combustível é um problema. Caindo do céu está o alumínio, e ele está na nossa água e no nosso solo. E a chuva ácida sozinha faz com que o alumínio seja liberado na água e nos alimentos. É o segundo elemento mais abundante, na crosta terrestre, mas se libera, e se torna mais tóxico. Estamos sendo inundados com alumínio. Juntar alumínio e mercúrio é mortal para o cérebro. Mais uma tempestade perfeita. Glifosato, como você deve lembrar, eu disse, abre a barreira hematoencefálica. Em 2012, MIT, estudo de Senef, e permite que o mercúrio e o alumínio penetrem mais no cérebro, e ela acredita que isso está causando essa explosão de condições neurodegenerativas. Só a névoa mental. Então, sim, metais pesados são um problema. Outro problema é a quantidade de mofo a qual estamos expostos neste país, diferente da Europa. Por quê? Porque a forma como construímos edifícios, selados com plástico, é assim que prendemos umidade e produtos químicos. Drywall tem alimento para mofo.
Papel, celulose é alimento para mofo. Basta adicionar água. Assim construímos casas. Quantas pessoas tiveram vazamentos? E eles simplesmente dizem: ah, Deus, consertamos o vazamento e não fazem nada. Agora você tem um problema crônico de mofo que libera biotoxinas no ambiente. Seu sótão vaza e você nem sabe. Seu porão tem pressão positiva de água e fica úmido às vezes, sem problema. Isso acontece de vez em quando. Ah, sim, é um problema de mofo que está deixando você e sua família doentes. Sistemas de HVAC e ar-condicionado, especialmente em climas úmidos, não têm os ventiladores ligados o tempo todo. A serpentina, onde o ar é resfriado, cria mofo, como um copo com água gelada em um dia quente e úmido, que fica molhado por fora. É isso que está acontecendo no seu HVAC. O ponto é que estamos inundados com biotoxinas do mofo. Essas não são toxinas normais. Sabe, uma das maneiras de sabermos que alguém tem um problema de mofo é que a pessoa engorda rápido e, de repente, enfrenta problemas hormonais. O cabelo começa a cair e ela já tentou de tudo, mas não consegue descobrir o que é. Você pode estar lidando com um problema de mofo, porque é assim que ele é devastador. Mofo é um grande problema oculto. Vou mencionar mais um. Infecções na mandíbula devastam as pessoas. Agora sabemos que não dá para simplesmente extrair um dente do siso e esperar um bom resultado 25 anos depois. Eles cicatrizam sem dor, mas a infecção entra e vai para a corrente sanguínea, provocando doenças autoimunes, inexplicáveis. Essas coisas destroem o intestino, a flora normal. Então, todas essas coisas, canais radiculares, a mesma coisa. Cometemos grandes erros aqui que agora aprendemos. E, infelizmente, dentistas biológicos ainda não entendem muito sobre cavitação. Infecções ocultas, mofo e metais pesados são enormes no que causam doenças neste país. Só para não sobrecarregar. Como eles podem avaliar seu corpo e ambiente, considerando o que você compartilhou de forma prática? Obviamente, não há apenas um teste que verifique tudo isso. Mas você tem um método sistemático que as pessoas possam seguir para garantir um atestado de saúde limpo? Sim, veja, quero dizer, claro, para mofo. Há um teste simples. Neste momento, existe um teste de urina para biotoxinas que as pessoas podem fazer. Seu médico alternativo pode te dar esse teste. O problema é que ele também testa para mofo de alimentos. Como eu treino médicos, descobrimos que ele não é tão preciso. Muitas pessoas não estão expostas ao mofo, mas têm níveis altos porque o café e os grãos que consomem têm muito mofo. Então você deve levar isso com um pé atrás. O teste mais preciso é o de sensibilidade ao contraste visual. Acesse vsisteste.com, V de Victor, C de cachorro, S de Sam, teste.com e acho que é uma doação de 10 ou 15 dólares. Como eles chamam. Você pode fazer o teste online e obter uma avaliação precisa. Se você falhar, ele não mede a acuidade, sua capacidade de ver, mas sim o contraste, que se exposto ao mofo, fica comprometido. Não funciona para crianças, mas funciona para adultos. Então eu começaria por aí. Faça o teste de metais pesados, o Meta-Oxy Test. É bom. Acesse pompaprogram.com. Eu fiz um treinamento lá e dou acesso a esse teste. Você pode assistir. É um bom ponto de partida. Se você tem inflamação celular, não vai se sentir bem. E é um sinal de que tem um problema neurotóxico. Especialmente se mudou sua dieta e ainda não se sente bem, você provavelmente tem um problema neurotóxico. Então esses são alguns testes fáceis. Se você se preocupa com a sua casa, testes de ar são imprecisos. Não faça, não pague, não desperdice seu dinheiro com alguém fazendo um teste de mofo no ar. Inútil. Existe um teste melhor chamado ERMI. Que não custa muito e oferece uma avaliação mais precisa ao analisar a poeira em sua casa. Mas fique claro, ele mostra um histórico da casa.
Se houve um histórico que foi remediado corretamente, ainda pode estar na poeira se nunca tiverem limpado completamente. Mas o ERM é mais preciso para testar sua casa. Aqui vão dicas. Acho que neste ponto, seria útil compartilhar sua história com metais pesados, relacionada ao que você disse sobre obturações de mercúrio, e nos guiar por esse processo de aprendizado e experimentação de métodos. Até onde você chegou? E o que é eficaz para remover esses metais? Ótimo, ótima pergunta. Vou começar com a minha história e responder a pergunta. O que realmente funciona? Bem, comecei em 99 e tinha uma prática muito movimentada. 2 meninos, pequenos. O casamento ia bem, tudo estava indo bem, a vida era boa, como costumo dizer. Eu treinava muito, provavelmente na melhor forma, pelo menos cardiovascularmente da minha vida. Participava de corridas de bicicleta, pedalando 300 milhas por semana. Também ia à academia, prática intensa. E então o cansaço começou. Então, claro, você pensa que está apenas treinando demais. Reduziu o treinamento. Ah, não funcionou. Depois passou de cansaço para uma ansiedade estranha. Chegou a um ponto em que não conseguia dormir. Acordava à noite e não voltava a dormir. E o cansaço piorava. A névoa mental começou. Eu pensava, o que está acontecendo? Nesse ponto, parei de me exercitar porque, se eu pedalasse 8 quilômetros na bicicleta, quem dirá 160, eu ficaria exausto. Não conseguia lidar com isso. Minha digestão, alergias, evitando alimentos, glúten, isso, aquilo. Assim como a maioria das pessoas, não sabia o que estava errado e o sono e a ansiedade se tornaram horríveis. Isso tornou a vida muito difícil. Eu não conseguia lidar com barulho alto. Quando meus filhos choravam, minha esposa tinha que tirá-los de casa. Minhas adrenais estavam esgotadas. E eu, como disse antes, persegui minhas adrenais e tireoide porque meu cabelo afinava. Quer dizer, tudo que as pessoas. Eu sabia que minha tireoide não estava funcionando direito. E encontrei online, doença do chapeleiro maluco. O que é isso? Quem fazia chapéus de feltro usava mercúrio no processo e eram chamados de chapeleiros malucos. Certo. Alice no País das Maravilhas. Mas o chapeleiro maluco, eu era um chapeleiro maluco, até raiva inexplicável, eu era um chapeleiro maluco, ansiedade, tudo isso. Fiz um exame de sangue, fui ao chefe de toxicologia do Allegheny Research, ou Allegheny General Hospital, em Pittsburgh, Pensilvânia, um dos melhores do mundo, e fiz $5.000 em exames que meu seguro não cobriu. Um deles foi um teste de mercúrio. Saiu com níveis normais. Mais de um ano depois, trabalhei com um endocrinologista muito inteligente. E como ainda lidava com meus problemas de tireoide, ele disse, Dan, acho que você tem toxicidade por mercúrio. Eu disse que também achava. Não tinha. Que teste você fez? Exame de sangue. Teste errado que mostraria se você tivesse uma exposição aguda, como a do chapeleiro maluco. Se fosse aguda, diária, apareceria no sangue. Mas se for crônica, ela sai do sangue e vai para os tecidos, não aparecendo. Você tem que provocá-la a sair dos tecidos e talvez veja. Mas mesmo assim, o que está no seu cérebro você não vê. É muito profundo, sem biópsia. Então, de qualquer forma, ele estava certo. Eu realmente tinha um problema com mercúrio. Perguntei, onde você acha que peguei isso? Ele disse, você fez algum trabalho dentário quando isso começou? Eu disse, sabe, talvez. Então eu olhei meu diário de ciclismo. Lá estava. E, dias depois, removi 2 obturações de amálgama incorretamente. Meu bom amigo fez isso. Ele não teve má intenção. Ele simplesmente não sabia. Mas quando eles perfuram isso, vaporiza ainda mais mercúrio. Aquele mercúrio estava indo embora. Ele sai das obturações na forma de vapor, atravessa a barreira hematoencefálica, se transforma em mercúrio inorgânico e fica lá para sempre. Então, aqueles que dizem, bem, graças a Deus eu tirei minhas obturações, mesmo que você tenha feito isso com um dentista biológico e há um método mais seguro, esse mercúrio inorgânico ainda está no seu cérebro, apenas para te dar um diagnóstico mais tarde ou causar problemas, que geralmente começam com confusão mental. Mas está lá. Parte do que ensino há 20 anos é como se livrar disso de forma segura. Aprendi tudo isso. Eu tive que retomar minha vida. Mas os estudos mostram que,
se acumula no cérebro em diferentes partes, principalmente no hipotálamo e na hipófise. Adivinha o que isso faz? Controla nossos hormônios, nossa tireoide, nossas adrenais e os circuitos de feedback que mantêm tudo normal. Então, não é de se admirar que meus esforços para os hormônios não estavam funcionando. A torre de controle estava bagunçada. Então, a conclusão é que tudo o que eu ensino agora surgiu de me livrar dessas coisas. Sabe, o que descobri depois é que, ao tirar o mercúrio do meu cérebro, minha ansiedade desapareceu. Consegui dormir a noite toda, mas ainda não estava bem. Aprendi que reagia a baixos níveis de mofo. E descobri que minha casa tinha um baixo nível de mofo. Quando me mudei daquela casa, outro nível de cura surgiu. Aprendi muito e agora, atuando com tantas pessoas, seja através dos meus médicos e treinadores, uma das coisas que procuramos são infecções, exposição a metais pesados ao longo da vida. Então, levamos eles por um processo e respondemos à segunda parte do que você perguntou, como eliminá-los. Aqueles 5 R's que discutimos, não passamos por todos, mas um roteiro de como ativamos novamente os caminhos quebrados na célula. Meu lema é: temos que consertar a célula para ficar bem, mas precisamos desintoxicar. A verdadeira desintoxicação é celular. Se não consertarmos isso, nunca lidaremos com o problema. Uma sauna. Quelantes, embora façam parte de um bom programa de desintoxicação, não resolvem isso necessariamente. Precisamos consertar essas membranas e a energia celular. E falaremos sobre os outros em breve, mas isso é essencial. Então, se você pensar nisso, esse é o primeiro passo para uma desintoxicação real. O segundo passo é usar quelantes e ligantes corretamente, porque ao mover as toxinas da célula, elas se redistribuirão para outros lugares. Então, é nesse momento que os quelantes podem ser usados. Isso é outra conversa, porque não usamos intravenosos, como mencionei. Eles retiram muito. Temos redistribuição. Usamos quelantes orais para manter os níveis no sangue por tempo suficiente, assim, quando paramos, não ocorre essa redistribuição. Os quelantes são usados enquanto aumentamos a função celular e ligantes intestinais. A razão pela qual fazemos isso é que muitas toxinas são levadas ao fígado, onde se ligam à bile. A bile é despejada no intestino para a digestão, mas leva as toxinas e podemos nos auto-intoxicar a partir daí. Precisamos ligá-las no intestino para eliminá-las. Usamos quelantes ao redor da célula para movê-las de forma segura e ligantes no intestino para isso enquanto consertamos a célula. Em resumo, esse é o meu processo que ensino há 20 anos. Certo. Quero destacar algumas coisas que Tinha você muita mencionou coisa. nisso. Sim, tem. Desculpe. Uma coisa que acho super importante abordar é que você fez testes para mercúrio e deu negativo porque testaram o sangue, enquanto isso estava profundamente no seu cérebro. Então, das pessoas que fazem esses testes, quantas estão testando o sangue, em vez de realmente verificar o que ocorre no cérebro? E além disso, qual é o teste adequado que vai mostrar o que acontece no cérebro? A maioria das pessoas testa sangue ou urina. Se vemos isso na urina, é estranho, pois seu corpo está eliminando e você provavelmente é saudável. O cabelo é frequentemente usado. O estudo sobre autismo mostrou que, em crianças autistas, você nunca vê isso. Na verdade, esse é o sinal de alerta. Você não vê mercúrio algum. Deveria aparecer, porque quando o corpo elimina, deveria estar no cabelo. Então, analisamos as proporções de minerais no cabelo como uma forma mais precisa de verificar problemas com metais pesados, não os metais. Sangue não é preciso, urina não é precisa. Então, como podemos tornar isso um pouco mais preciso? Desafiando-a. Você toma um quelante solúvel em água, como DMPS ou DMSA por via oral, em grande quantidade de uma vez, e isso puxa dos tecidos. E então agora você testa na urina. A razão de ser na urina é porque é solúvel em água, sai principalmente na urina, e a maior parte não vai para o intestino, mas sim pela urina. Então isso faz com que seja uma avaliação precisa. É impreciso para mercúrio no cérebro, porque muitas pessoas que têm grandes problemas estão preso aqui. Os níveis no corpo deles estão muito baixos, então vão testar.
não alto. Todo teste para metais pesados tem desafios. A menos que façamos uma biópsia, quem fará isso? Ninguém. Então, a questão é que eu fiz um teste de desafio de carga corporal com um quelante. Você não pode tomar muito quelante de uma vez. Precisa continuar por pelo menos 3 dias. Quando você para, não ocorre essa redistribuição. Aprendi isso da maneira difícil, mas é assim que testamos. Isso nos dá uma ideia do que está no tecido, e essa é a melhor reflexão que temos. E quando você explica as obturações de mercúrio, parecia que, mas vou pedir para você confirmar, qualquer pessoa que tenha tido essas terá algo no cérebro, ou se a mãe teve no útero, elas também terão algo lá. Exatamente. O mercúrio no cérebro causa a maioria dos problemas que vemos. Ele está na forma de mercúrio inorgânico, que dura mais. A meia-vida é mais longa que a sua. Então, mesmo que você tenha removido as obturações, esse mercúrio ainda está lá. E então, eu disse algo. Rapidamente mais cedo, eu disse, adicionamos alumínio a isso, e agora temos um grande problema, porque sabemos que o alumínio é uma neurotoxina perigosa que vai para o cérebro, causando sérios problemas. Você coloca mercúrio e alumínio juntos, e tem um valor de dose letal mais alto. Isso significa que, em estudos, podem dar a um rato essa quantidade de mercúrio e matar metade deles, mas perceberam que se derem a eles uma fração de mercúrio com uma fração de alumínio, você mata o dobro dos ratos, dose letal mais alta com níveis mais baixos de ambos. Então, juntando essas duas coisas, há uma sinergia. A mesma coisa acontece com o chumbo. Chumbo e mercúrio, juntos são mais letais que sozinhos. E você adivinha onde está sua primeira grande exposição ao chumbo? Mamãe, é comum, a maior parte do chumbo se armazena nos ossos. Nossas mães cresceram na geração do chumbo, o que significa que o chumbo estava em toda parte. Gasolina no ar, em cada pedaço de solo, tudo tinha chumbo. Eles armazenam isso nos ossos. É parte do corpo se protegendo, mas também onde ele está. Mas aqui está o problema. Durante a gravidez, é comum perder massa óssea, mas o chumbo é liberado. No útero. Quando dou palestras sobre isso, mostro o exame da minha esposa. E o nível de chumbo dela está fora da escala. Adivinha de onde veio? Da mãe dela, que morreu de câncer, um câncer impulsionado por estrogênio que o chumbo afetava. Minha esposa teve problemas hormonais. O chumbo afetava isso. E adivinha só, meus filhos estavam indo pelo mesmo caminho. De repente começaram a ter problemas estranhos no intestino. Testamos os níveis e estavam fora da escala. Eles herdaram da minha esposa, que herdou da mãe. Estima-se que são 4 gerações de herança. Você pega o chumbo, o mercúrio e o alumínio. Você se pergunta por que os casos de tireoide aumentaram. E então adicionamos o glifosato, que disparou no final dos anos 90, 2000, permitindo que essas coisas penetrem mais fundo. É uma tempestade perfeita. Adicionamos plásticos e químicos. Esquece. Quero dizer, é aqui que estamos, Jess, não? Bem, para mim, parece que, do jeito que você está explicando, todos nós seremos afetados de alguma forma, e não apenas levemente. Dado o que discutimos, parece algo muito significativo. Imagino que alguém como você, ou até eu, que estamos por dentro, fazendo uma desintoxicação contínua, deve ser parte de um protocolo saudável. Para quem quer manter a saúde hoje em dia. Concordo. Fale sobre isso, porque você já fez o trabalho. Quero entender melhor no final, o que você realmente fez e quanto tempo levou para tirar isso do seu cérebro. Mas além disso, dado o mundo moderno e todo esse cenário apocalíptico, eu teria que supor, vamos precisar fazer manutenção, mesmo que estejamos comendo orgânico, alimentado a pasto e sendo cuidadosos com esses fatores. Porque o mundo moderno é um poço de sujeira. Eu não quero pintar um quadro sem esperança, mas também não quero amenizar a situação, certo? Quando você olha para a quantidade de doenças que aumentam, é assustador, mas não vemos os mesmos números na Europa, porque a exposição é menor. Estamos vendo um aumento nos casos de tireoide porque há coisas inevitáveis no planeta. Mas eu adoro isso. Eu tiro e empurro 2 copos de água, um cheio até a borda, certo? E mostrar um pouco de estresse.
causa esse transbordamento, que imagine ser a névoa mental, a ansiedade, os sintomas que não gostamos, os problemas intestinais, isso, um pouco de estresse. Então, como essa pessoa vive uma vida normal? Bem, eles estão mal vivendo, mas se pudermos esvaziar esse balde até a metade, certo, podemos estressá-lo mais. E se eu pegar este copo que está a 1/4 e realmente estressá-lo, nada, nenhum sintoma. É aí que queremos chegar. Eu diria que você nunca vai esvaziar o copo, mas se conseguirmos trazê-lo até aqui, onde estou agora, eu era assim. Se conseguirmos trazê-lo até aqui, podemos viver uma vida normal. Então, como fazemos isso? Temos que limitar o que entra. Já falamos sobre isso. Então vamos limitar o que fazemos, o melhor que pudermos. Comer da Clean 15. Vamos minimizar isso. O que ensinei com a desintoxicação celular é como esvaziar o balde. Acredito que se focarmos nessas supertoxinas que nos destroem. Agora, o corpo, as células começam a fazer o que fazem e então podemos facilmente chegar à metade e viver uma vida normal, certo? Como você disse, ser saudável hoje não é tão simples quanto mudar a dieta. Há 20 anos, a maioria das pessoas mudava a dieta, perdia peso, se sentia melhor e os sintomas desapareciam. Hoje, não estamos lidando com isso. Na verdade, pode-se dizer que as pessoas nem conseguem manter uma dieta por desequilíbrios hormonais, porque as células deles não conseguem usar gordura como energia. O corpo gera desejos, pois não quer morrer. Parte do mecanismo de sobrevivência leva ao fracasso da dieta. Não é culpa de vocês, pessoal. Mas a questão é que, se pudermos apenas aumentar nossa família, uma das coisas que comecei a fazer, Jess, em vez de ensinar médicos, abrir um programa de certificação para a pessoa comum que quer ser certificada no que ensinei. Neste programa não conseguimos abordar todos os detalhes. Eu reuni uma certificação de tudo que ensinei por 20 anos por um preço, para que a pessoa comum possa dizer: estou fazendo isso só para mim e meus filhos. E o que ensino, ainda faço. Não estou desintoxicando o tempo todo. De vez em quando faço um ciclo, é assim que se chama. 3 ou 4 dias fazendo coisas que mantêm minhas células funcionando e descarregando. Pense em nós como baldes. Se eu conseguir manter isso vazio, minhas células, posso viver normalmente. Esse é o objetivo. Certo, algumas coisas básicas que podemos aprender, meu programa de certificação agora guia as pessoas. Se você acessar healthcenters.com, qualquer um pode ouvir. Eu faria a certificação e você aprenderá o que precisa para ser saudável. Tudo. Você vai aprender minhas estratégias de jejum, dieta e também minha estratégia de desintoxicação celular. Comecei isso no ano passado, pela primeira vez. Percebo o que você percebe. Se realmente vamos impactar, todo mundo precisa saber disso. E não digo isso como se eu fosse tão esperto, Jess. Eu não digo. Eu só aprendi isso porque Deus teve misericórdia de mim. E essa é uma história verdadeira. Minha esposa clamava por respostas de mim porque isso destruiu nossa família. Eu não era o marido, o pai ou o médico que eu era. Então, de joelhos, clamando por respostas, Deus falou ao coração dela: não só vou curá-lo, mas ele vai levar uma mensagem ao mundo. Ela me dizia isso e eu ficava bravo porque meu argumento era: eu nem consigo me curar, quanto mais levar uma mensagem ao mundo. Aqui estou eu. Tudo o que ensino surgiu disso e Deus me guiou até lá. Os 5 R's e o que precisamos consertar e regular, como esvaziar o balde. Ele me guiou até lá. Certificar pessoas nesse processo é minha paixão. Certo. Vamos colocar o link dessa certificação nas notas do programa. Temos tempo, mas quero garantir que amarramos algumas pontas soltas. Os 2 últimos R's, talvez já tenhamos abordado o que está por trás deles, mas fale sobre o que são para completar. Sabe, o 4º R é que você precisa reduzir a inflamação celular. Isso parece óbvio, certo? Mas como fazemos isso? Desenvolvi alguns produtos sobre isso. Na verdade, eu tenho um. Chama-se Inflam R4. Esse é o R4. Nele há uma certa inteligência. Pegamos cogumelos, cultivamos em cúrcuma, que estudos mostram um efeito incrível na inflamação celular. Infelizmente, muito do que está nos estudos não conseguimos usar a nível celular. Porém, se cultivarmos um cogumelo nisso, podemos absorvê-lo e torná-lo biodisponível.
Essa tecnologia está no produto. Olha, eu não estou vendendo um produto aqui. Quero que as pessoas entendam o conceito. Muitas estratégias alimentares que ensino ajudam na inflamação. Eliminando óleos ruins. Discutimos isso. Esse é o primeiro passo para reduzir a inflamação. Certo? Festas, jejuns, ciclos, onde jejuamos. Ou passamos fome e depois celebramos. Acredite ou não, eu me vejo em seminários agora dizendo às pessoas porque o jejum está na moda. Quando estudei jejum nos anos 90, ninguém se interessava. Mas agora eu digo que o banquete é tão importante quanto o jejum. As pessoas estão jejuando demais e se colocando em um estado catabólico. Você deve banquetear e passar fome como as culturas antigas faziam. E podemos realmente reduzir a inflamação com estratégias de jejum feitas corretamente. Mudar a dieta, por si só, ajuda a criar um microbioma mais diverso, reduzindo a inflamação celular. Sou a favor de todas as dietas. Dietas veganas, adoro. Vegetarianas, adoro. Carnívoras, adoro. Dietas cetogênicas, adoro. Certo, qual a melhor? Nenhuma. A mudança é o melhor. Ou seja, se você seguir uma dieta vegana por muito tempo, vai acabar doente. Dieta vegetariana, você pode ficar doente. Se seguir uma dieta carnívora por muito tempo, também ficará doente. Faz sentido que culturas antigas utilizassem essas dietas, alternando entre elas. A mágica está na mudança. Ao mudarmos de dieta sazonalmente ou intencionalmente, aumentamos a diversidade do microbioma. Isso significa que criamos toda essa diversidade de organismos, melhorando o nosso sistema imunológico e reduzindo a inflamação. Estudos comprovam meu ponto. O problema é que é difícil mudar nossa dieta. Temos a tendência de comer os mesmos 8 alimentos, especialmente os no nosso espaço de saúde. Quanto mais consciente da saúde você é, maior a chance de comer os mesmos 8. É verdade, porque você encontrou os que funcionam melhor e essa dieta ajudou. Você saiu da dieta americana padrão e foi para uma dieta vegana ou vegetariana, isso te ajudou, você se sentiu melhor. Você saiu da dieta americana padrão e foi para uma dieta cetogênica. Essa dieta te ajudou, você se sentiu melhor. Então, você permanece nela. Pouco carboidrato por muito tempo, o corpo pensa que está passando fome e cria mais inflamação. Posso argumentar a favor de qualquer dieta. Nós treinamos pessoas para mudar a dieta. É difícil mudar pessoas. Certo. Dado o que você disse, quando se trata de dieta ou jejum, não é sobre encontrar a opção perfeita. Precisamos continuar mudando as coisas. Vamos falar sobre jejum, mas, especificamente sobre dieta, existem princípios? Sabemos. Orgânico, já discutimos. Também falamos sobre óleos vegetais, queremos eliminá-los. Mas considerando que você adota todo o espectro de todas as dietas mencionadas, quais princípios orientadores você tem? De modo geral. Que de modo geral precisamos ir além dos 2 que mencionei? Sim. Isso se aplica a qualquer dieta que você segue, certo? Alimentos processados. Quando digo que é bom seguir dietas ricas em carboidratos saudáveis por um tempo, não significa que você vai comer só pizza e carboidratos refinados. Então, quanto menos alimentos processados, mais saudável será. Coma comida de verdade. Isso vale para tudo. Se não consegue ler, não coma. O que isso significa? Você entra no supermercado e diz: bem, doutor Pompa, não sei o que essas palavras significam, então não coma, porque provavelmente é ruim, se você não consegue ler. Talvez nem sempre, mas é um bom padrão a seguir, certo? Se tiver algo ruim, você pode identificar os óleos ruins e saber o que procurar no rótulo. Então, leia rótulos, evite gorduras ruins e toxinas. Se não consegue ler, não coma. E então vou dar outro princípio básico. Sabe, se Deus criou, geralmente é bom. Se o homem mexeu, geralmente é ruim. Vou usar laticínios como exemplo. Se você consome laticínios crus, como o verdadeiro leite de uma vaca que come capim, é um dos alimentos mais saudáveis. O queijo, o leite. Mas os laticínios comerciais são dos mais tóxicos do planeta. Quer dizer, que dicotomia é essa, né? É quão confuso isso é para as pessoas, certo? É como se pasteurizássemos, homogeneizássemos, usássemos antibióticos e produtos químicos destruindo o alimento.
Literalmente, os laticínios comerciais nem são um alimento, mas culturas antigas usaram laticínios como base de sua dieta, porque são densos em nutrientes. As vacas comem capim nutritivo e absorvem essas vitaminas solúveis em gordura que as pessoas carecem, minerais. É denso em laticínios. Também é denso em carne, mas em alguns aspectos ainda mais em laticínios. Pode ser armazenado em forma fermentada, queijo, coisas assim. Você obtém todas as gorduras saudáveis. Isso é confuso. Se o homem alterou, mantenha distância. Deus criou, provavelmente é bom. Quanto mais alterado o alimento, mantenha distância. Esses princípios se aplicam a todas as dietas. Outro ponto que ouvi você mencionar em um dos seus vídeos é a questão da latitude e garantir que, se você vai comer um alimento, ele possa ser cultivado na latitude em que vive. Gosto dessa ideia. Se você está no Canadá, onde estou, bananas não crescem lá. Mas se você está na Flórida e pode cultivar uma banana e está exposto a, vou deixar você falar mais sobre o princípio, mas sinto que é porque estamos expostos ao sol Sim. e a diferentes elementos que podemos lidar com esse alimento. Então fale mais sobre isso. É verdade, né? Quero dizer, nossa latitude definitivamente determina os alimentos que crescem lá, e há tanta ciência sobre isso. Nossos microbiomas se ajustam a isso e agora se adaptam a esses alimentos. Mas, como seu cérebro sabe em que latitude você está? Através dos olhos, da luz. Isso é incrível, né? Seu cérebro sabe quando você está em uma latitude norte ou equatorial, com base na luz, na curvatura, e faz sentido quando você entende isso. Eu uso o exemplo da banana porque há debate no nosso meio. Bananas são saudáveis? Há um grupo que diz que não. Outro grupo debate. Você olha para pessoas em lugares tropicais que comem bananas e não tem problemas. Mas se pessoas no norte, onde elas não crescem, comem bananas, parece haver um problema. Então talvez isso se aplique a todos os alimentos. Eu acredito que sim. É como se você come muito da sua dieta tropical e vive no Canadá. Você terá problemas porque seu microbioma se ajusta à latitude em que está. E claro, a natureza provê. Se você vive nessa latitude e seu cérebro sabe disso, a natureza vai fornecer o que precisa. Essa inteligência inata é tão esperta. Eu acho que claro, agora, você está nessa latitude e sempre há mudanças. Não importa o que aconteça. Mesmo em áreas equatoriais, as coisas que crescem mudam, forçando uma mudança na dieta com base no que cresce lá. É como se comêssemos o que cresce aqui. Em Utah, seríamos forçados a uma mudança de dieta sazonal. Notamos que nosso microbioma muda conforme as estações mudam. Isso faz sentido. Então, o que ensino é variação na dieta. Se eu ensinasse a complexidade de comer o que cresce, porque as pessoas entram em um supermercado e têm acesso a tudo, parece demais para elas. Mas o princípio se aplica. Outro ponto a considerar, enquanto falamos sobre isso, é o fato de termos hibridizado muitas dessas frutas e vegetais. Então, até mesmo uma banana que encontramos no supermercado, seja na Flórida ou no Canadá, provavelmente é muito diferente da banana original. Você poderia extrapolar isso para tantas frutas e vegetais diferentes, o que complica um pouco as coisas. Complica mesmo. E nem sei por onde começar com isso. É mais uma camada. O que você faz é voltar ao princípio. Se Deus fez, coma. Se o homem alterou, não coma, certo? Porque se você pensar bem, como o trigo, o homem alterou o trigo para o trigo anão, que sobrevive. Norman Borlaug, se você for ao nosso capital em DC. Tem uma estátua dele, certo? Ele ganhou um prêmio Nobel. Sabe, ele hibridizou, fez o trigo anão, mas criou esse novo glúten, que a maioria das pessoas. Não sei a porcentagem, isso é discutível, mas uma porcentagem de pessoas não se dá bem com isso. Certo? Bem,
O bom e velho Norman realmente salvou muitas pessoas porque o trigo anão é melhor em seca e em todos os estresses ambientais. Por isso ganhou um prêmio Nobel, mas ele também criou um novo glúten que nossos corpos não reconhecem. Quando você tem intestino permeável por causa de toxinas e esse glúten atravessa, cria anticorpos autoimune. Então o pobre Norman não sabia o que fazia. Mas a questão é que alteramos o que Deus criou, certo? Quando você vai para a Itália, eles ainda comem o trigo antigo, um trigo muito alto, que não tem aquele glúten. E muitas pessoas com sensibilidade ao glúten podem comer esse trigo sem problema, certo? Então, se o homem criou ou alterou laticínios, trigo, fique longe disso. E agora estamos entrando em uma nova camada disso. OGM e OGMs. carnes cultivadas em laboratório. Estamos nesse contínuo. E as coisas, infelizmente, não estão indo bem. Não somos milho, mas pense, a Europa está proibindo isso. Olha, sou grato por viver neste país porque ainda é a terra das oportunidades enquanto a Europa não é necessariamente. Mas vou te dizer, eles acertaram com os alimentos. Eles protegem seu modo de vida antigo, sua vinicultura. Glifosato é ilegal. Você não pode mudar a forma de fazer vinho lá. Em Napa, é uma experiência de produtos químicos. Eu não bebo vinho de Napa. Eu bebo vinho italiano, espanhol, francês, porque basicamente são proibidos todos esses métodos e produtos químicos. Mas eles também resistem aos transgênicos. É proibido. Agora, se o México dissesse chega de glifosato, chega de transgênicos. Mas aqui nos Estados Unidos, a Monsanto tem uma grande presença, uma fortaleza. Aqui criamos isso e não é bom. Não é bom. Algumas coisas que você mencionou, estou curioso. Álcool. Você falou que consome vinho. Como isso se encaixa? Em um estilo de vida saudável? E o glúten? Você evita totalmente ou, agora que está curado, pode consumir um pouco? Como vê isso? Quando eu estava doente, era muito sensível ao glúten e eliminei tudo. Na verdade, não conseguia tolerar muitos grãos. Talvez alguns grãos antigos eu conseguia lidar bem, mas agora eu posso tolerar. Posso até comer glúten e não tenho nenhuma reação. Na verdade, fiz o teste de glúten mais sensível e não tive reatividade. Isso não era o caso quando eu tinha intestino permeável, cérebro permeável. Então, há um momento para evitar, com certeza. Agora, novamente, se você tem doença celíaca, nunca poderá comer glúten. Deixe-me ser claro, há um nível diferente de alergia. E, novamente, não estou dizendo que essa forma de glúten seja saudável. Se você tem intestino permeável, não será saudável. Mas qual era a segunda parte da pergunta? Tinha uma. Álcool. Você Álcool. mencionou que consome vinho pelo menos periodicamente. Como isso se encaixa em um estilo de vida saudável? Sim, estou bebendo cerca de 3 garrafas por dia agora. Não, estou brincando. Eu não bebo tanto álcool. A premissa é hormese, e explicarei o que isso significa em 1 minuto. Mas quando você olha para as zonas azuis, são áreas do mundo com o maior número de centenários, pessoas vivendo mais de 100 anos. Muito saudáveis. Todos eles bebem vinho. Todos fazem isso, então não pode ser tão ruim assim. Mas, novamente, biblicamente, a Bíblia adverte sobre a embriaguez. E muito vinho não é bom. Muito álcool é uma toxina que precisa ser metabolizada e cria aldeídos. Lembre-se, eu digo que eles causam inflamação celular, mas uma pequena quantidade de álcool age hormeticamente. Hormese é uma premissa que utilizo para tudo. É uma premissa que a maioria das pessoas não entende. Então, vale a pena entender devido à popularidade dos biohacks, banhos frios, saunas, luzes vermelhas. Muitas pessoas estão violando esse princípio e não estão obtendo benefícios de um banho frio, por exemplo, ou de uma sauna, tornando isso prejudicial. Vamos entender a premissa para não cometermos esses erros. Isso se aplica ao jejum também. A premissa é que se estressarmos um sistema biológico como nós, se esse sistema se adaptar ao estresse, isso se torna positivo.
Um exemplo é o exercício. O exercício é um estresse, é assim que funciona. Se você se adapta ao exercício, fica mais forte, mais rápido, certo? Faz sentido. Ok. Se você pegar essa mesma premissa e disser que se você aumentar o nível de exercício ao ponto de fazermos essa rotina de atletas profissionais e você não se exercita muito sendo moderado, não vai se adaptar a esse estresse e, na verdade, vai piorar. Literalmente. Você pode mostrar que seu tecido se quebrou, que houve um declínio na otimização hormonal, que seu corpo estava sobrecarregado e que tudo o que você precisava para ficar mais forte foi na direção errada. Um estudo recente mostrou que banhos frios prolongados causaram um aumento em fatores que quebram o músculo e uma diminuição na construção muscular quando feitos em excesso. Certo. A questão é que tudo se resume à adaptação. Se você jejuar por muito tempo, pode não se adaptar e algo bom se tornar ruim. Se conseguirmos nos adaptar, então é bom. Mas se você beber álcool demais, provavelmente não vai se adaptar. E então, isso se torna um grande problema. Lembro-me de assistir a uma palestra de um cientista brilhante e de ser desafiado. Mercúrio me deixou doente. Ele mostrou um gráfico que uma pequena quantidade de mercúrio neste estudo com ratos melhorou os níveis de glutationa, a adaptação. E eu fiquei tipo, onde ele está? O quê? Meu cérebro não conseguia aceitar isso. Então ele mostrou uma melhora enorme no estudo que fez. E eu pensei, esse cara está maluco. Mas depois ele mostrou uma queda enorme e argumentou que o mercúrio pode causar nessa adaptação para sobreviver a essas mudanças positivas, mas é tão tóxico que cria uma curva hormética acentuada, onde você rapidamente cruza para o lado ruim, enquanto algo como exercício demora mais, ou talvez o álcool demora um pouco mais, mas logo você pode cruzar e se tornar ruim. O que ele provou foi que quase qualquer coisa pode ser um estresse que, se adaptado, pode se tornar positivo. Essa é a premissa que temos que aplicar, e isso se aplica ao estresse emocional também. Pode-se argumentar que se você tirar de alguém todo o estresse emocional, eles se tornam inúteis. Precisamos de algum nível de estresse. Esta geração diz que o único estresse que tiveram foi a Covid. E graças a Deus que tiveram a Covid. Mas talvez as redes sociais estejam criando estressores. Acredito que sim. Mas eles não tiveram grandes guerras, não tiveram grandes estressores, e isso levou a uma geração mais frágil. Quando você tinha mercúrio no cérebro, eu presumiria que beber álcool seria demais para você. Não consegui. Se você começa a sobrepor essas coisas, consumindo álcool, além de se exercitar demais e mergulhar em água fria, então precisamos olhar para a interação entre eles e também para a pessoa e onde ela está em sua jornada de cura. Se ela pode ou não tolerar algo como glúten ou álcool. Esse é um homem que entende o princípio bem ali. Você acertou, certo. Quando eu estava doente, tomava uma taça de vinho, minha frequência cardíaca aumentava e não dormia. Não conseguia lidar com o estresse. Ah, mas lembra do que eu disse antes? Eu não conseguia lidar com o som como estresse. O som se tornou muito estressante para mim. Som alto, certo. Ah, quando eu saía em um dia frio, eu tinha dor de cabeça, porque não me adaptava ao frio. Eu não conseguia tomar banhos quentes. Sabe por quê? Isso me deixaria fatigado. Você está certo. Então, quanto mais doente, mais cheio está o balde de alguém, menos estresse eles suportam. Se pudermos esvaziar isso, podemos fazer com que suportem mais estresse, mais produtos químicos, mais banho frio. Agora, talvez consigam aguentar 1 minuto, enquanto antes não conseguiam 10 segundos. Certo. O erro que as pessoas cometem é não saber quem são. Nessa adaptação, você tem que saber quem você é. Não estou dizendo que banho frio não é bom, mas talvez você só consiga fazer 10 segundos. Um estudo recente sobre frio mostrou que 10 segundos por dia funcionaram melhor que 3 minutos, para a maioria. Isso porque provavelmente estudam pessoas comuns que, em 3 minutos de banho frio,
não se adaptaram e tiveram resultados ruins. Mas 10 segundos de frio, na verdade, proporcionaram uma otimização hormonal, porque é sobre sobrevivência e eles obtiveram um benefício. Então é assim, mas agora todo mundo acha que 10 segundos é a resposta. Não, é o que você pode tolerar. Então a pergunta é, como eu sei, Dr. Pompa? Bem, como você se sentiu? Mais tarde? Mais energia? Menos energia? Como você dormiu naquela noite? Mais energia? Menos energia? Ah, você pode usar um Oura Ring que mostra seu HRV. E se seu HRV despencou, você provavelmente exagerou no banho frio ou na sauna quente, certo? Mas em momentos de estresse, como Jess mencionou, se você está sob uma carga enorme de estresse, então deveria fazer menos banho frio e talvez até menos sauna, porque você não vai tolerar o mesmo sob mais ou menos estresse emocional. Falamos sobre os diferentes princípios alimentares de forma geral. Discutimos jejum e você mencionou que se trata de variar as coisas. Mas antes de deixarmos o assunto da alimentação, vamos falar sobre uma semana, como isso poderia ser com jejum e banquetes, como alguém poderia ter altos e baixos e fazer isso de forma saudável. Certo, vamos falar sobre algo que muitas pessoas estão fazendo, provavelmente muitos dos seus ouvintes e espectadores. Jejum intermitente diário. É bom ou ruim? É bom para mulheres? Ruim para mulheres? É bom para quem tem problemas de tireoide e adrenais ou é ruim? Todos querem uma resposta clara e minha resposta nunca os satisfaz. Eu digo, bem, depende. Por causa da hormese. Mas aqui está o que aprendi. As pessoas começam o jejum intermitente. Para os novatos, isso significa comer em uma janela de 4 horas, 1 ou 2 refeições. Pode ser uma janela de 6 ou 8 horas, e então você jejua à noite. Normalmente pode ser o contrário, mas à noite. E talvez você não tome café da manhã até o meio-dia. Então, você está jejuando 15 ou 18 horas, seja lá o que for. Isso é chamado de jejum intermitente diário. Quando as pessoas começam, frequentemente perdem peso. Ok, não posso dizer sempre, há exceções, mas elas se sentem bem. E funciona porque, nessa janela de jejum, você força seu corpo a usar sua própria gordura. Você está naturalmente reduzindo algumas calorias. Quero dizer, todas essas coisas que funcionam para perder peso. Mas algo começa a acontecer. Com o tempo, o corpo pensa, posso sentir que estou passando fome, então desacelera o metabolismo das gorduras, queimando menos e segurando a gordura. O problema é que ele entra nesse modo de economia de gordura para salvar sua vida. Seu corpo usará músculos, especialmente à noite, quando precisa de energia. Então agora você está perdendo músculo e ganhando gordura. Você pode identificar essas pessoas que fazem jejum intermitente e jejuam demais porque começam a ficar assim. Eu chamo isso de magro gordo. Elas perdem a forma e ganham gordura em lugares indesejados. E não ficam bem, talvez sem roupas. Então, o ponto é que se você adicionar 1 ou 2 dias de banquete, onde você não come nesse intervalo, acorda, toma café e faz 3 ou 4 refeições nesse dia. Faça isso 1 ou 2 dias por semana. E seu corpo pensa, não estou passando fome, está tudo bem. Banquete, jejum. Esse é um ciclo semanal de banquete e jejum. Pode-se argumentar que pessoas com problemas de tireoide e hormônios se beneficiam de 3 banquetes por semana. Então, jejue, coma em uma janela de 6 horas, depois acorde no dia seguinte e faça 3 ou 4 refeições durante o dia. Funciona. Como fazemos isso mensalmente? Certo, mulheres, isso funciona. Se você considerar seu ciclo, sua menstruação, como um ritmo que seu corpo atravessa hormonalmente, sabemos que, na semana antes do ciclo, é bom alimentar os hormônios. Seu corpo se beneficia de mais carboidratos, por isso você os deseja. Chocolate. Você deseja carboidratos. Eu quebro minha dieta antes do meu ciclo o tempo todo. Sei que meu ciclo está chegando porque desejo carboidratos. Talvez a inteligência inata esteja te dizendo algo porque seu corpo realmente absorve e utiliza insulina e glicose para fazer transições hormonais. Assim, seu corpo aumenta o nível de hormônios. O momento de se fartar seria uma semana antes do seu ciclo e jejuar durante o ciclo, certo? Você pode usar essa alternância de fartura e jejum. Pode se fartar por 5 ou 7 dias, na semana antes do ciclo, e jejuar. E um jejum não precisa ser apenas à base de água.
Um jejum pode ser consumir menos de 1.000 calorias, menos de 20 gramas de proteína. Isso é chamado de um jejum parcial, onde você reduz a ingestão de proteína. Você ainda entra em algo chamado autofagia, onde seu corpo consome células ruins. Você poderia fazer um jejum durante seu ciclo, até mesmo. Então faz um banquete e depois um jejum. Esse é um ciclo mensal. Já falamos sobre mudar sua dieta a cada estação. E se no inverno você fizer mais keto, baixo carboidrato, como as culturas antigas eram obrigadas a fazer. E então, na primavera, você começa a comer mais frutas vermelhas e as que amadurecem, forçando a mudança na sua dieta pelo que acontece sazonalmente. Isso é variação na dieta, assim semanal, mensal e sazonal. 3 exemplos. E como você se sente sobre jejuns mais longos, como um jejum de água? Sabe, 2 ou 3 vezes por ano, ou jejuns prolongados na rotina anual? Eu adoro jejuns prolongados. Acredito que um jejum por ano é transformador. Nosso DNA está programado para jejuar e festejar. Quando as tribos antigas caçavam, festejavam. Não limitavam a ingestão de proteínas ou gorduras, posso garantir. Mas quando não tinham, eram forçadas a jejuar. E nosso DNA está preparado para isso. Durante um jejum, seu corpo se livra de células ruins, DNA ruim, certo? Ele faz essa limpeza, reinicia o microbioma. Muitas coisas incríveis acontecem. O corpo entra em um nível mais profundo de cura. Exagerar nisso, você fica catabólico. Então, eu sou a favor do jejum. Mas lembre-se, Hormese, jejum é um estresse. Muitas pessoas dizem que não podem jejuar porque isso acontece. Sabe de uma coisa? Você está certo. Você não consegue fazer um jejum de 5 ou 7 dias só com água. É estressante demais. Então, talvez você faça um jejum parcial. Acredito que a maioria das pessoas com desafios metabólicos, condições da tireoide e adrenais se beneficie disso. Isso significa manter suas calorias abaixo de 1.000 e a proteína abaixo de 20 gramas por dia. Faça isso por 5 dias. Estudos de Walter Longo mostram que obtiveram mais autofagia. Discordo de Walter. Ele critica os jejuns de água. Mas eu digo que se você é metabolicamente saudável e pode tolerar o estresse de um jejum de água, obtém muitos benefícios e autofagia. Muitas pessoas não conseguem tolerar esse estresse e precisam começar com menos. Acredito que é aí que o jejum parcial se encaixa para quem tem dificuldade. Certo. Quero amarrar algumas pontas soltas antes de nos despedirmos, uma delas sendo os 5 R's, que usamos como tema central durante a conversa. Durante a conversa, você articulou os 4 primeiros, mas para completar, qual é o 5º? Sim, é. Restabelecer algo chamado metilação. Muitas pessoas estão familiarizadas com isso porque eu tenho o genótipo MTHFR. Isso significa que você pode ter dificuldade em metilar, criando uma desintoxicação celular mais lenta. Isso gera um problema para eliminar hormônios tóxicos que se acumulam, podendo levar ao câncer e outros problemas, além de aumentar a ansiedade. No entanto, não sou fã do teste geno-SNP, porque rotula as pessoas e elas pensam, meu Deus, sou homozigoto. Então, eles ficam presos nisso. Não gosto disso por esse motivo. Também não gosto porque aprendemos muito, não é tão simples como esses SNPs. Aprendemos a contornar esses SNPs que a inteligência inata utiliza. Então, não era tão simples quanto pensávamos. Só por rotular as pessoas como SNPs. Se você tem seu MTHFR homozigoto, pode não ser um grande metilador? É uma possibilidade. Mas com o tempo, percebemos que não é tão previsível quanto pensávamos e é mais complicado do que imaginamos. E o tempo continuará a mostrar isso. Mas o argumento da metilação é vital. Se a metilação cai, qualquer estressor, físico, químico ou emocional, pode reduzi-la. Assim, a capacidade do corpo de eliminar toxinas, incluindo a glutationa, também diminui. Eles andam juntos. A metilação é crucial para proteger seu DNA e desintoxicar células. Precisamos restabelecer a metilação. Quando alguém não se sente bem, quando alguém sente que estou tóxico, meus hormônios não funcionam, já sei que tem problemas de metilação. Não preciso de genótipo para isso, certo? Então tratamos assim. Sim, tomar vitaminas B metiladas como folato natural, B12 é benéfico sem dúvida,
Mas o ciclo de metilação é mais do que isso. São 21 passos em torno disso, certo? E então, sabe, desenvolvi alguns produtos em torno disso. Mas metilação reduz seu estresse. Certo. Um bom ponto para encerrar é voltando à sua história. Chegamos à parte sobre testes encontrando mercúrio no cérebro. Mas vamos falar sobre o que você fez para remover isso, quanto tempo levou e que mudanças você notou na sua saúde geral enquanto se curava. Sim, eu aprendi. Primeiro, lidei com o R número 1. Quando descobri como remover, acho que ainda tinha 2 obturações. Aprendi a retirá-las com segurança, pois o cérebro não libera enquanto houver uma fonte. Algumas pessoas têm fontes sob coroas e não sabem lutando para desintoxicar. Não conseguem desintoxicar corretamente. Então começamos a procurar sob coroas por fontes ocultas. Aprendi a removê-las e depois como tirar do cérebro. E é isso que eu chamo de minha fase cerebral. Usamos um quelante chamado ALA. ALA. Ácido alfa-lipoico deve ser usado de forma muito correta, ou seja, não se pode violar a meia-vida do processo. Sempre dou crédito a Andy Cutler e David Quigg, porque perceberam que ALA é uma das únicas coisas que remove mercúrio inorgânico do cérebro com segurança. Mas deve-se usá-lo com outros quelantes. Então, usar algo como DMSA, EDTA, DMPS, partículas de zeólita limpas, outros quelantes, ajuda a eliminar do corpo. Tudo isso. Eu aprendi. R número 2. Regenerar minhas membranas foi essencial, porque é assim que as coisas entram e saem da célula. R número 3. Percebi que se não resolvesse o problema de energia, não conseguiria desintoxicar. R4. Eu precisava controlar a inflamação. E R5. Eu precisava restabelecer a metilação. Então percebi que isso era a chave, desde que mantivesse em movimento. Agora, os quelantes e o aglutinante intestinal usados corretamente. Tudo isso é um sistema. Pense nisso como 3 partes: a célula, os quelantes, que mantêm as toxinas saindo do corpo em vez de se redistribuírem, e os aglutinantes intestinais, para preservar nosso microbioma e evitar reabsorção. Esse sistema de 3 partes é o que ensino, mas acabamos em uma fase cerebral. A fase 1 é preparar a célula e as vias de desintoxicação. Isso leva 1 ou 2 meses. E então entramos em uma fase corporal, onde o objetivo é limpar o corpo de todas as toxinas acumuladas e depois vamos fundo no cérebro e todas as neurotoxinas que se acumularam ao longo do tempo, desde o nascimento do útero ao túmulo. E então começamos a usar quelantes solúveis em gordura, nesse mesmo sistema. Esse sistema é o que eu ensinei, e estou simplificando. Mas espero que muitas pessoas se certifiquem, até mesmo a pessoa comum. E quanto tempo leva para passar por esse processo? Tenho Sabe? certeza de que depende dos níveis de toxicidade, mas de forma geral. Sim, quero dizer, meu programa, que tipo, se alguém está muito doente e diz que não consegue aprender, sabe, meu programa Pompa, como é chamado, você trabalha com um dos meus treinadores ou médicos que eu treinei nesse programa. Se acessar pompaprogram.com, pode entrar nesse programa. Mas, literalmente, é um programa de 5 meses. E nosso objetivo é um pouco diferente para cada um. Os quelantes que funcionam para você provavelmente são diferentes dos meus. A dose é distinta para você do que para mim, etc. O suporte que você precisa é diferente do que eu preciso. Então você trabalha com um treinador, personaliza isso e se forma para continuar esse processo sozinho. Enquanto você passa pelo processo de cura e remove essas coisas, piora antes de melhorar? Ou os sintomas geralmente diminuem desde o início? É diferente para cada pessoa. Algumas, as mais tóxicas, passam pelo ciclo e dizem: meu Deus, consigo pensar de novo, certo? É uma mudança de jogo. Para outras, você precisa diminuir a dose, abrir mais caminhos e é um processo mais lento. Então, é assim. O mercado de ações não simplesmente dispara. É assim. E geralmente é assim para as pessoas. Mas quando você faz da maneira certa, é seguro e eficaz. Não vai tirar mercúrio do cérebro só com coentro e saunas. Não é tão simples. Tudo bem, Dr. Pompa,
Gostei da conversa. Vamos colocar o link do seu programa, livro e redes sociais nas notas do episódio. Obrigado. Sim, foi uma ótima entrevista, Jess. Você é incrível. Obrigado. Agora que você terminou, vai querer ficar por aqui e conferir este outro episódio incrível. Você não vai querer perder. Te vejo por lá. Calorias Ocultas conta a história do maior escândalo já cometido contra o público americano por uma organização médica. Esse escândalo afetou todos os americanos ao mudar a prática da medicina.